Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui à nossa aula de filosofia. Eu sou o professor Luiz Cláudio, professor de filosofia aqui do Centro de Mídias. Vamos então agora acompanhar aí o assunto da nossa aula. Então nós estamos aqui na aula de número 4, o objeto de conhecimento, a formação do pensamento nas diferentes sociedades e o seu processo de sistematização do conhecimento, desenvolvimento do método científico, sobretudo na área das ciências humanas e sociais aplicadas, e suas contribuições no tempo e no espaço, a compreensão das transformações técnicas e científicas, bem como dos processos políticos, econômicos, ambientais e culturais nos âmbitos local, nacional e mundial. O detalhamento, vamos falar sobre o conhecimento científico, suas transformações teóricas e tecnológicas. Esse é o assunto, vamos acompanhar comigo aí. Vamos lá. Muito bem, então nós vamos aqui falar de um assunto muito interessante, né? Vamos falar um pouco de um tema na filosofia que nós chamamos de filosofia da ciência. Nós vamos fazer uma reflexão, então, sobre o conhecimento científico, sobre o método científico, né, e todo o conhecimento, né, que está por trás aí. A gente vê assim que quando a gente fala de ciência, quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala de conhecimento científico, então a gente tem aí à nossa vista, né, cientistas loucos, a gente tem na nossa visão assim a questão dessa tecnologia que hoje movimenta o mundo, que está aí presente, né, tanta coisa surgindo. E como é que nós seres humanos, né, como é que a nossa racionalidade, como é que nós conseguimos pensar tudo isso, como é que nós conseguimos vivenciar, nos adaptar a essas mudanças que acontecem de maneira tão rápida como a gente está verificando aqui, né? Logaritmos, né? Algoritmos e tanta coisa aí que faz parte hoje, que está na nossa mão, dentro de um aparelho celular muitas vezes. Então bora pensar um pouco sobre isso. Isso é filosofia da ciência. Então vamos começar aqui, ó, verificando o primeiro ponto. Então, os limites do conhecimento científico, né? Então nós vivemos, né, nesse momento de avanços tecnológicos exponenciais, né? Então são avanços assim que quem viveu nasceu na década de 80, acho que não imaginaria, né, que existiriam, né, estaríamos nessas condições hoje, né? Questões complexas, questões éticas, que nos levam a entender, então, quais são os princípios, né, da filosofia da ciência. Então, a gente vai pensar também nessas questões éticas, questões morais, né, que são cruciais, né, para a gente pensar hoje e olhar para a ciência, né, como é que a ciência serve à humanidade, ou como é que a ciência, então, também pode fazer mal para a sociedade. Então, não é uma mera curiosidade intelectual, né? Nós não estamos aqui apenas especulando, mas nós estamos aqui pensando, né? É uma bússola, né? A filosofia da ciência é como se fosse aquele navegador, nos ajuda a navegar, né? No campo, né, da ciência, olhando para a tecnologia e olhando para a sociedade, né, que experiencia tudo isso. E aí nós podemos dizer, né, continuando, que a filosofia da ciência, né, portanto, é um campo da filosofia, é um ramo da filosofia, que vai olhar, então, para esse universo, né, que é estudado cientificamente. Então, a filosofia da ciência ela vai se debruçar sobre esses fundamentos, né, sobre a questão do método e a questão das implicações desse conhecimento científico para a humanidade, né? Porque a ciência ela está aí a serviço da humanidade, né? Ela tem métodos, ela tem forma de fazer pesquisa, de buscar o conhecimento, mas ela tem que dar uma resposta para a sociedade, ela tem que dar uma resposta para as pessoas. Porque se nós pensarmos bem, tudo está a serviço de quem? Da raça humana. Então, toda a ciência, todo o conhecimento, toda a invenção que nós temos aí na história,
Desde os homens primitivos, na caverna, tudo está voltado para a sobrevivência do ser humano, está voltado para a vida do ser humano, está voltado para a sua sobrevivência no mundo, a sua relação com o mundo. E a ciência, a tecnologia, ela vai nos ajudando, então, a nos desenvolver enquanto ser humano e também a viver melhor na sociedade, né? E só que a ciência tem dado também resultados negativos. E é por isso que é importante essa reflexão filosófica aqui, no caso da filosofia da ciência. Então, bora continuar. Olha só. É uma área que interroga, né? A filosofia ela é interrogante, ela é indagadora, né? Ela indaga sobre a realidade. Então, é uma área que interroga, né? O que significa saber? O que significa o conhecimento? O que é conhecer? O que é um conhecimento científico, né? Então, ela vai buscando, né, fazendo essas distinções, fazendo essa separação, essa análise das teorias que surgem, né, se são boas, se são teorias ruins, se elas estão realmente beneficiando a humanidade ou se elas estão ajudando a destruir a humanidade. Tudo isso nós podemos pensar quando a gente fala de ciência, de conhecimento científico, né? Então, ela está nessa relação aí com as questões, né? E aqui entra a filosofia, né? Com as questões éticas, né? Então, nós temos que ver aí quais são os limites, né, de tudo isso. As questões sociais, porque, afinal de contas, né, as pessoas vivem em sociedade, né? E também as questões existenciais. Afinal de contas, nós estamos no mundo, nós existimos no mundo, e a nossa racionalidade, a nossa razão, ela vai nos ensinando, né, os estudos, as pesquisas, a conhecer mais esse mundo. Agora, a pergunta é, nós estamos conhecendo esse mundo para usufruir dele para o bem da humanidade ou nós estamos explorando esse mundo? E ao explorar esse mundo, nós estamos explorando de uma maneira racional, de uma maneira que vai, né, trazer e beneficiar e ajudar as pessoas, ou é uma exploração predatória, uma exploração que destrói, né, a natureza, o nosso ambiente. Então, tudo isso está por trás, né? É uma cortina que está por trás quando a gente pensa em ciência, quando a gente pensa em conhecimento. Tá bom? Então, é bom a gente estar atento para isso. E isso nós estamos chamando a atenção aqui nessa aula. Vamos continuar? E tem muita coisa aí para a gente pensar sobre isso. Então, vamos lá. A primeira coisa, a ciência, né? O que é a ciência? Quando a gente fala de ciência para você, o que você entende, né? Então, em primeiro lugar, um ponto assim que a gente pode pensar, tem muitos pontos, né, que a gente pode verificar a partir disso, mas a ciência, ela, de um modo geral, ela é caracterizada por uma busca de quê? Do entendimento objetivo do mundo natural. A investigação científica, é por isso que a gente fala muito quando a gente entra no outro campo que não é científico, no campo do senso comum, no campo da religião, por exemplo, né? Sempre há um conflito, né? Um choque de ideias quando a gente fala de fé e razão, quando a gente fala de ciência e religião, né? Por quê? Justamente por conta dessa, digamos assim, desse ponto principal, nesse ponto específico da ciência, que é pesquisa, que é buscar a experiência a partir de algo, de um dado concreto, de um dado que ela possa pegar. A ciência, ela quer pegar o objeto, levar para o laboratório e estudar, cortar, né, ver o que tem ali dentro e estudar. Então, tem realidades que ela não tem essa capacidade de fazer. É por isso que há esses choques, né, epistemológicos, né, de conhecimento, às vezes. Mas, no fundo é isso, né? Ela é um conhecimento realmente que vai buscar ali o mundo, no mundo natural, no que está aí, né, colocado. Então, vamos continuar a leitura, né? Então, ela vai observar essa natureza, esse mundo natural, e fazer as suas experimentações, né? Que isso que caracteriza, de fato, a ciência. E a filosofia da ciência, ela vai se debruçar racionalmente, vai refletir sobre essas ações, né, que a ciência faz. Então, ela vai questionar
essa noção de objetividade, né, do mundo natural. A filosofia da ciência ela vai fazer esse questionamento. Vai olhar quais são as teorias, né, quais são as crenças, os paradigmas, né, os modelos que estão influenciando aquele conhecimento daquele momento histórico ali, que a ciência também tem isso, né, os momentos históricos ali. E aqui, então, é que está o ponto, né, que a gente vai fazer aqui uma pequena, não é uma distinção, mas uma pequena separação para a gente perceber didaticamente, né, o que é o campo da ciência e o que é o campo da filosofia, como é que elas se cruzam, né, e qual é como é que servem uma a outra. Então vamos acompanhar aqui esse pequeno desenho aqui, que ele vai mostrar um pouco isso, né. Então você vê aqui que nós estamos aqui do lado da filosofia, né? Então nós temos aqui a filosofia e nós temos aqui a ciência. A filosofia, portanto, ela vai estudar, né, a ciência, quando ela se debruça nesse olhar da ciência, ela vai fazer uma reflexão, né, que nós chamamos de filosofia da ciência. É esse olhar, né, para a ciência. Então, dentro da metafísica, dentro da filosofia, nós temos a metafísica, que estuda o ser enquanto ser, né, das coisas, a epistemologia, que vai buscar o que é o conhecimento, a lógica, sobre o raciocínio que está por trás de tudo isso, a ética, né, que é a reflexão sobre o comportamento, sobre as ações do ser humano, né, enquanto cientista ou no campo da ciência, a questão estética, que está ligada com a questão da harmonia, como é que isso se harmoniza no mundo, e a questão política, que são decisões tomadas para que isso aconteça. Então, tudo isso aqui que está no campo da filosofia vai ser lançado como luzes, né, para o campo da ciência. A ciência ela vai observar a natureza, o mundo natural, né, e ela vai poder usar a metafísica, a epistemologia, a lógica, a ética, a estética, a política. Tudo isso aqui, né, está lançando luzes, então são várias luzes, né, que estão indo para lá, que vai iluminar, então, esse campo da ciência. Aí vai observar, vai levantar hipóteses, vão fazer criando as teorias, né? Teoria da relatividade, né? Foi um estudo, foi toda uma observação, levantando hipóteses, até que chegou a teoria da relatividade. Isso tem nas experiências que são feitas para chegar até isso, né? Os fatos, os dados levantados, até que se forma uma teoria, que é aquilo que nós chamamos, né, realmente da ciência lá. Teoria, né, do Big Bang, teoria, né? Por quê? Porque teve um estudo aí que foi trazido, né, iluminado, né, para fazer essa reflexão. E a filosofia que faz essa reflexão. A ciência ela vai, né, de um modo geral, apenas através desses dados de observação, através da pesquisa, da observação, do método, ela vai, então, fuçar, né, e tentar descobrir aí e fazer com que se tornem teorias. E isso é positivo, né? A ciência, então, ela vai criando tudo isso que nós temos hoje, inclusive quando a gente estuda biologia, ciências, química, física, tudo está no campo, né, do conhecimento, está ligado com o conhecimento científico, não é verdade? Então, quando a gente faz uma pesquisa, a gente está fazendo esse tipo de observação, né? E aqui, agora sim, agora eu vou trazer, nós estamos falando de filosofia da ciência, eu vou trazer aqui dois filósofos, né, que foram grandes pensadores, né, inclusive do nosso século, né, e que eles, então, jogaram essas luzes, né, para que a gente possa pensar a ciência de um modo geral. Então vamos ver, olha só, nós temos aqui o primeiro, nós temos aqui, né, o americano Thomas Kuhn. Thomas Kuhn, ele vai trabalhar a questão, ele tem até um livro, né, chamado Os Paradigmas Científicos na Estrutura das Evoluções Científicas. Então, o Thomas Kuhn, ele é um filósofo, também foi físico, né, ele estudou várias áreas também. Então, qual é o argumento, né, que o Thomas Kuhn, esse filósofo, vai dizer sobre a questão do conhecimento científico? Ele vai argumentar, né, que a ciência ela progride. Ela progride, ela está sempre em evolução, ela está progredindo, né? Ela evolui, ela progride.
mas não através de um acúmulo gradual de conhecimento. Então, ela não progride, ela não avança porque ela acumulou conhecimento, né? Mas porque houve, em algum momento, uma explosão, uma revolução, né? Um conflito que levou a uma mudança de paradigma científico, a uma mudança de modelo científico, né? Que vai ser substituído, então, a partir dessa revolução, aquele conhecimento, aquela verdade científica, ela pode se transformar em uma outra coisa. E aqui ele criou, né, esse termo que é paradigma. A gente ouve muito na academia, né, na ciência, a questão de um paradigma. O paradigma teocêntrico da Idade Média, né? A sociedade era baseada, né, numa ideia teocêntrica, na ideia de Deus. Passamos para a modernidade, surgiu um outro paradigma, né, que é o paradigma antropocêntrico. Agora o homem está no centro, não é mais Deus que está no centro. A racionalidade humana, o humanismo, né, o iluminismo. Então, isso está na história, né? Então, são os paradigmas da história. Mas o que é um paradigma que o Thomas Kuhn falava? Então, vamos ver aqui esse conceito, né? Olha, o paradigma, então, é um conjunto de crenças e práticas, né, que definem, né, na comunidade científica. Então, o paradigma é um modelo que eles colocam como um modelo, como um padrão ali, né, que inclui a teoria, leis, né, metodologias. Então, o paradigma do momento, ele guia aquela pesquisa científica. É aquele paradigma que vai guiar aquela pesquisa científica. Então, ela vai, então, limitando, né, o que é considerado uma investigação válida. Por conta que vai ter uma mudança do paradigma. E essa mudança de paradigma, esse paradigma, ele vai se transformar, ele vai se modificar, naquela teoria, a partir de uma revolução científica, que não é uma guerra, não. Né? Não é uma guerra, é uma revolução dentro da própria busca do conhecimento, da própria transformação do conhecimento, né? De novas pesquisas, de novos, né, conhecimentos. E aqui nós temos, então, a revolução científica. Vamos ver um pouco sobre isso. Então, o Thomas Kuhn, ele vai dizer que essa revolução científica ela ocorre, né, quando algumas anomalias, né, acumuladas desafiam o paradigma. Então, vai haver ali algo que vai fugir, né, do controle. E isso vai levar a uma mudança. Então, essa mudança, né, é um processo. E ele não é linear, ele não segue, né, uma linha reta, né, e puramente racional, né, mas envolve fatores sociais, às vezes a sociedade se modifica, às vezes uma sociedade ela também tem seus conflitos internos, né, psicológicos. Então, os próprios cientistas, né, que seguindo uma linha de pensamento, eles mudam aquele caminho, aquela linha. Então, eles vão transformando isso aí. E é aí que nós chamamos de revolução científica, né? Então, as revoluções científicas, elas vão, então, lembrar, ela aquece nossa memória, né? Ela agita a nossa memória de que o conhecimento científico é tanto uma construção cultural quanto uma busca pela verdade objetiva. Então, ela está sempre nessa busca, é por isso que ela se transforma. E a revolução científica, ela é esse momento, né, da explosão que leva a uma outra percepção da realidade, de um outro paradigma, que é transformado e que aí surge um novo conhecimento. Né? Então é uma construção cultural, não acontece assim, as coisas mudam naturalmente pela natureza das coisas. Não. É todo o envolvimento da própria sociedade, né, que está ali vivendo naquele momento. Né? Então, isso é a chamada revolução científica. E a revolução científica é que gera a mudança de paradigma. Então, se antes era teocêntrico, baseado na ideia de Deus, em algum momento, na Idade Média, né, ela durou mais de 1000 anos, né, a gente vê na história, mas em algum momento, nesse tempo todo aí, houve uma revolução, houve uma ruptura ali dentro, que levou a uma outra maneira de pensar e de ver o mundo.
né? Não mais baseado na ideia de Deus como centro, mas do homem como centro, o iluminismo, né? A invenção das coisas. Então, um outro paradigma por conta de uma revolução científica, né? De estudos, pesquisas e do próprio comportamento humano, né? Que vive naquela sociedade. Essa é a teoria, né? Rapidamente assim falando, do Thomas Kuhn. Tá bom? Outro filósofo que eu quero convidar aqui para nós também, que ele é muito conhecido na filosofia da ciência, é esse camarada aí, ó, o Karl Popper. O Popper, ele também traz grandes reflexões para a gente, né? Ele é mais polêmico, né? Com relação à questão da ciência. Ele vai falar, então, que a capacidade de um enunciado ou teoria, quando ele é refutável, quando você pode questionar, discutir aquele enunciado, aquela teoria, né, por meio da observação, de pesquisa, de experimento, né? Então, é o que distingue a ciência da não ciência. É justamente a capacidade de você refutar, de você questionar, discutir sobre aquele conhecimento ali. Então, existe um limite da comprovação científica. Ele vai estabelecer, então, um critério, né, que vai levar a ele desenvolver essa ideia, essa teoria, que ela é baseada, né, na ideia de uma teoria que só pode ser considerada científica se houver a possibilidade de ser falsificada. Aqui que está um pouco da polêmica dele. Ele vai usar essa expressão aqui que a gente utiliza nas obras dele, ó, falsificabilidade. Todo conhecimento científico, ele só vai poder ser comprovado se é científico se ele passar pelo crivo, se ele passar pela prova da falsificabilidade. Parece uma questão, né? Mas o que então que é essa tal falsibilidade que o Popper vai trazer para nós aí? Vamos agora pensar sobre isso. Olha só, então a importância da falsibilidade reside aonde? Na capacidade de promover o progresso científico. Né? Por quê? Porque quando você coloca a dúvida da falsibilidade, que aquela teoria pode ser falsa, é que você vai poder testar aquela teoria. Esse é o ponto que ele vai dizer. Né? É ali que você pode testar. Né? Então, refutando, né, esse conhecimento aí. Então, as teorias não podem ser testadas e, portanto, não podem ser potencialmente refutadas, estagna o conhecimento científico. Então, ela tem que ser testada, senão ela vai estagnar o conhecimento. Por isso que ele fala da falsibilidade. Outra coisa também, continuando, ele vai dizer que os cientistas deveriam o quê? Buscar teorias que possam ser rigorosamente testadas e desafiadas. Né? Porque isso aqui é que vai incentivar a evolução do conhecimento científico. Se ele chega dizendo que isso aqui é a verdade absoluta, então não tem mais o que discutir. É a verdade absoluta. Só que lá na frente pode haver uma queda dessa verdade. E aí? Né? Ele vai cair em descrédito, né? Outro ponto também importante, que nós vamos falar agora, dentro da filosofia da ciência, é a questão da tecnologia. Qual é o papel da tecnologia? Vamos ver. A tecnologia, então, ela se expande muito rapidamente, mas ela também tem o seu limite. É uma ferramenta importante, a tecnologia, e não é só a questão de software, hardware, não é só questão de, quando a gente fala de tecnologia, não é só questão de robótica, né, de megatrônica. A tecnologia é um martelo. Né? Tecnologia é um arco e flecha. Então, quando a gente fala de tecnologia, ela é sempre uma ferramenta que, para aquele momento, ela é indispensável. Só que hoje nós estamos num avanço tão grande, né, que tem muitas coisas aí que parecem ser indispensáveis e que, de fato, né, tocam aí com esse conhecimento, né, que nós utilizamos. Mas qual é o papel realmente da tecnologia, né, e também os seus limites? Então, nós vamos ver aqui alguns pontos sobre isso. Acompanhe comigo aqui. Ó. Primeiro, aceleração da pesquisa científica. Então, hoje a tecnologia avança muito rápido. Nós temos inteligência artificial, nós temos aí redes sociais, né? Tá tudo aí, né, colocado para nós, em nossas mãos, né? Na mão das crianças, dos jovens.
Então, hoje nós temos muita tecnologia através de tudo isso. E aí nós precisamos olhar de uma maneira filosófica, quando a gente fala aqui, desse ponto de vista aqui, ó, ético. Como é que nós podemos pensar eticamente o uso do celular, das redes sociais, do Facebook, do Instagram, de todas essas redes que existem aí? Então nós temos que olhar para a questão da ética. E aqui nós pensamos no segundo ponto, ética tecnológica e acesso ao conhecimento, né? Então nós temos que ver que nós temos o acesso ao conhecimento de uma maneira muito fácil, o acesso às informações, né? Melhor dizendo, mas que também chegamos ao conhecimento. Então a questão ética, ela é fundamental nessa questão aí. As desigualdades no acesso também são muito grandes, nem todo mundo tem o mesmo tipo de acesso, as mesmas condições. Nós sabemos que no sistema capitalista, tudo que é pago, né, tem que ser pago para você ter a melhor qualidade, o melhor acesso, né? Isso é do sistema capitalista. Então, há muita coisa dentro dessas questões da ciência, né? Mas ela colabora, mas nós temos que olhar esses limites aí. E quando eu falo em limite, e aí nós chegamos num ponto hoje que é muito, né, badalado, né, e também muito desafiador ainda, né, para muita gente, que é isso aqui, ó. Vocês viram falar já na IA? Inteligência artificial, né? Também hoje está aí, à disposição, gratuitamente, né? O ChatGPT. Então, o que gera impacto sobre nós, essa inteligência? Vamos pensar um pouco sobre isso, ó. Vejam bem, então é recente, né? Pelo menos do ponto de vista do uso assim para a maioria das pessoas, né? Mas é um instrumento também, né, dentro dessa evolução da ciência. Então, é uma tecnologia não apenas que automatiza tarefas, né, mas também ela ajuda na pesquisa, ajuda na busca, até uma discussão, né, se ela vai substituir o pensamento humano, né? Então, tem muitas coisas em torno da inteligência artificial, né? Então, o acesso está aí. E é um desafio também para a nossa razão. Será que nós vamos parar de pensar porque nós temos agora IA? Né? Então, para a filosofia também é um problema, para a própria filosofia, já que nós trabalhamos com o pensamento, com a reflexão, né? A criação de conceitos, e não a pesquisa do conceito que vem pronta para mim. É um desafio. Outro ponto também, encarando, né, esses desafios e limitações, né? O futuro da filosofia, né? Da ciência, do modo geral. Então, esse limite do conhecimento, as implicações éticas, né? Tudo isso aí, pessoal, é um desafio hoje para nós pensarmos essa complexidade, né, no século XXI. Todos nós, né, alunos, professores, sociedade, todo mundo, né, nós temos que... É por isso que a gente está tocando aqui para, né, a gente se balançar um pouco diante de tudo isso, né, e olhar, né, tudo aquilo que está em volta. Continuando aqui, já chegando ao final, ao mesmo tempo, né, esse avanço tecnológico e essa expansão dos horizontes científicos abrem novas possibilidades para a exploração do universo, né, e da condição humana. A própria IA, ela pode nos ajudar, né? Mas nós temos que saber utilizar os recursos. Nós temos que saber usar tudo isso que está aí. E essa que é a questão ética. Esse é o problema que a filosofia da ciência vai trazer para nós aqui. Essas questões éticas, né, de como nós estamos utilizando esse equipamento. E, finalmente, né, essa busca pelo conhecimento, então, ele vai, né, ele é constante, ele não para, não tem volta. Então, o espírito humano precisa, né, dessa curiosidade, dessa descoberta, mas nós precisamos também saber utilizar, né, e com esse espírito também da filosofia da ciência, que é essa reflexão sobre todo tipo de conhecimento, né, que está ali, que está colocado para nós aí, muitas vezes até de uma maneira bem profunda, como se fosse um mistério do universo e um mistério da existência, né? Então, tudo está aí nas mãos do ser humano, né, que é o grande responsável por tudo isso. Tá certo, pessoal? Até a próxima aula.